Mas, ó, responde lá, tá? O nosso questionamento. E participa conosco aqui do nosso programa. Falando em imposto de renda, Diva Martins. Sim. Como você bem colocou, e a gente está aqui justamente para lembrar você, que se encerra hoje o prazo, né, para entrega da declaração do imposto de renda. E aí a Receita Federal está esperando receber nesse ano, Ediva Martins, Sim. ali um pouquinho mais de 46 milhões de declarações. Eu fico pensando, é dinheiro demais, né? Ei. É muita grana, viu, Ediva Martins? Mas, ó, faltando aí menos de 24 horas para o prazo final da prestação de contas aí anual, cerca de 7 milhões de brasileiros, 7 milhões, gente, de brasileiros não enviaram a declaração. E aí, como eu não sou contadora, mas a Kaline Maia ela tá aqui conosco hoje. Pois é, para tirar nossas dúvidas, pra gente conversar um pouco mais sobre esse assunto e, de repente, se você tiver perdido aí no meio do caminho, se encontrar, viu? Porque, como a gente colocou aqui, né, Kaline? Tem multa, né? Tem multa. E não é pouca multa não, viu? Não, né? Não é fácil, né? Já não é fácil a gente pagar ali um imposto, né? Imagine ter que pagar uma multa. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-la conosco nesta sexta-feira. O assunto, assim, não é daqueles, assim, poxa, né? Que legal, ter que fazer imposto de renda. Poxa, como foi bacana conversar. Eita, tu foi longe agora, viu? Curtir um samba junto com meu povo. Bora pra cá. Kaline, mais uma vez, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo, né, pelo convite, Ediva Martins. E hoje é o dia, né? É o dia derradeiro, né? Uhum. A gente é mal visto, né? Ninguém quer contratar o contador. Muita gente vai em casa e faz por si só. E depois chama o contador também para ajeitar, né? Então, assim, tem muitos que depois caem em malha e acaba vindo até nós para que a gente dê um jeitinho, olhe o que está de errado e tente consertar. Sim. E aí, quando você entra em malha, às vezes já tem passado o período de análise e acaba também levando uma multa por ter Outra feito multa, errado. né, Kaline? Ixi, então Maria. não tem o caminho, tem que procurar um profissional, porque também já peguei casos de clientes que tinham dinheiro a ressarcir E acabou pagando. Porque colocou no campozinho lá que não era para colocar, né? Entendi. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. E esse dinheiro volta, Kaline? Volta. Quando a gente, né, Se observa o erro e... O erro e retifica, né? Dentro do prazo direitinho, prazo legal, a gente consegue consertar e devolver para o cliente aquele valor que ele teria perdido ou pago até mais. Agora, isso tudo dentro do prazo legal, né? Sim. Então, assim, o ideal é procurar um contador para que o contador veja a melhor saída para aquele cliente. Hoje é o último dia, né? Hoje é o último dia. Aí o camarada tá aí juntando documento, tentando resolver, coçando a cabeça. Ai, meu Deus do céu, e aqui onde é que eu vou achar? Tudo, né? Tudo que é caço voa. Tem shampoo anti-cabra que resolve. Aí deu 23 horas e 59 minutos, 59 minutos. 59 minutos, né? Vamos Faltando dizer, um minuto a... Vamos dizer 23 e 50. 23 e 50, 23, Quando vai chegando nos últimos minutos, como tem muito brasileiro lá correndo, congestiona. São 7 milhões que tá faltando? 7 milhões. 7 milhões entrando lá no Diga sistema. aí, pô. Diga aí. 7 milhões de pessoas em menos de 24 horas, né? Esse sistema, o governo, para arrecadar, ele é ligeiro, mas ele pode dificultar também e dar um congestionamento para torar, para o cabo se lascar mais ainda. Como dá? E culpa o contador, viu? E assim, a gente fica no desespero ali para atender e o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Isso é fato, a gente vive essa realidade. A gente fica ali tentando, mas quando chega meia horinha antes, 40, começa a congestionar. Porque imagine 7 milhões de brasileiros enviando na mesma hora. Kaline, quem não enviar? Quem chegar a ver 23 horas e 59 minutos, Tchau, rapaz, não deu. Fechou a porta, igual aquele quando o cara vai fazer o Enem. Fechou os portões. Vai pegar o trem também. Esse perdeu a oportunidade de passar aí no vestibular no Enem. E quem não chega na hora, não faz na hora o imposto de renda, o que é que acontece? Temos uma multa, né? Sim. A multa é... Porque o imposto de renda é para quem recebeu rendimentos tributáveis. Sim. Até 33 mil reais. Então, muita gente, até servidor público, assim, às vezes acabou de ser nomeado numa prefeitura e nunca fez. Então, ele se perde, ele não sabe, não declara. Então, no momento que ele vai fazer a declaração, ele paga, atrasado, ele paga uma multa de R$ 165,74. Aí tudo bem, sai na urina, dá para coisar. E depois? Não, aí depende. Aí quando a gente vai fazer, vai verificar se ele tem imposto a pagar ou a restituir.
Porque todos os meses, em cima daquele rendimento, a Receita já abate um percentual. No cruzamento da informação, que é o do imposto de renda, o que é o cair em malha? Para que quem está em casa entenda. Fica malhado. O que é o cair em malha? A empresa declarou que pagou a você, Edivan, o valor da sua renda, e você, Edivan, não declarou aquele mesmo valor para a Receita. Sim. Então, no cruzamento da informação, alguém está mentindo. Aí a Receita bota em malha para que você diga, né, quem errou. Então, assim, no momento que eu vou fazer daquele servidor, daquela pessoa que recebeu o rendimento tributável, a declaração, além do imposto a pagar, ele vai pagar a multa pelo atraso. Mas a multa não é assim, só R$ 165. Depende do imposto. Algumas pessoas que têm uma renda alta vai pagar um percentual em cima do imposto devido. Porque na declaração do imposto de renda tem assim, imposto devido, o imposto, a dedução, que são as despesas que a gente vai falar aqui, médicas, né, de laboratório, de exames, a dedução e o imposto a pagar. Mas o percentual é em cima do imposto devido e não do imposto a pagar, o percentual da multa que será pago para os altos rendimentos que ficaram omissos. E então, o que é que entra e o que é que não entra na declaração do imposto de renda? Eu sei que saúde entra, né? Isso, saúde. Quem tem plano Educação, de saúde. Né? Eu tenho até uma observaçãozinha para falar que muita gente confunde também. Então, despesas com saúde, despesas com educação, despesas com exames. Agora, assim, o pessoal diz, eu vou botar essa vacina que eu tomei, né, Edivan? Eu tomei uma vacina daquela... Herpes zoster. Então, assim... Chacara da gota, é um exame, é em laboratório. Não, essa vacina, ela não é dedutível do imposto de renda. Mas devia então, ser, assim, né? você pode pagar 5 mil numa vacina, não vai lhe ajudar na dedução. Agora, um exame de raio-x, né? Qualquer outro exame... Que negócio dos dentes, né? Que você... Sim, os dentistas, né? Todo o tratamento aqueles exames, né? Aqueles exames que você faz... Psicológicos, psicólogos. Agora, o que é que eu tenho que ter cuidado? Sim. Quando você fizer essa despesa, quem for fazer, pedir a nota fiscal. Porque, às vezes, vai e bota só um recibo. E, muitas vezes, eu acho que 90% dos meus clientes Porque eu digo, olha, não tem a nota, não vamos colocar, não. Mas eu digo, não, mas eu quero colocar, bote. Se der problema, a gente... E aí, cair em malha. E aí, na hora que cai em malha, eu aviso comprovar, antes, né? Eles pedem a nota, eu digo, você vai ter o recibo, não vai passar. E aí, não passa mesmo. Aí, ele tem que devolver aquele valor da diferença do imposto que teria a pagar, mas que com a apresentação baixou. Sim. Então, o alerta que eu dou para todos que estão me ouvindo é que no momento que for colocar uma despesa a deduzir, né, de saúde ou de educação, que tenham cuidado para que seja notas fiscais. Não deixa de solicitar nota, Educação é escola de menino. Escola de menino. Isso, faculdade, né? A faculdade, uma pós-graduação que você faça. Mas não é os livros que você comprou para a criança, entendeu? Sim. Mas tudo que for relacionado a curso... Vou escutar livro, até uma biblioteca tem livro só. Olha aí. Do mesmo jeito, perguntam na área da saúde os remédios, né? Porque o povo brasileiro gosta de um remédio, né? Poxa, Então, assim, querem ver, não, o que eu compro de remédio por mês, assim, não. Infelizmente, né? Não é dedutível. Não entra. São as despesas que a gente paga ao médico, a cirurgia... Então, tudo voltado ao serviço da saúde. Saúde e educação, mais algum ponto que entra? Psicólogos. E laboratórios. Basicamente, saúde e educação, Sim, né? Saúde e educação. Aluguel também. Aluguel. No livro caixa, por exemplo, no livro caixa tem um profissional liberal, de um médico. Então, o médico profissional liberal, ele tem as despesas dele. Então, ele vai lá no livro caixa dele, faz um acompanhamento anual, né? Ele pagou a recepcionista, ele pagou as despesas do consultório, então ele pode jogar lá no livro caixa, desde que devidamente comprovado. Porque se a Receita pegar, não tem como comprovar. Aí fica difícil, né, Kaline? Aí eu te pergunto, porque hoje a gente tem até umas certas facilidades com relação a isso, quando a gente observa essa declaração pré-preenchida. Sim. Né? Então, assim, essa declaração, como a gente está hoje, não vou dizer, eu vou dizer refém, mas não é refém, é porque hoje o sistema ele está todo integrado ali dentro do gov.br, né? Então, quando você tem ali uma despesa que já está vinculada ao seu CPF, você vai lá, baixa a pré-preenchida, ela provavelmente já vai aparecer. Isso facilita também, né, a situação. Ajudou
80% trabalho contador. Uhum. Por quê? Porque tem clientes que deixam para a última hora e ainda não traz todos os documentos. Sim. Então, se ela tem a senha Gov, a gente vai saber exatamente o que a empresa onde ela teve o rendimento declarou dela. E mais, a gente vai ter informação do próprio banco, que ela tem relacionamento, se teve algum rendimento isento, ou um rendimento de aplicação financeira. Sim. E aí o banco também declara. Então, ela já vem pré-preenchida. Então, a gente só faz dar uma conferida. Se os números Se estão corretos, batendo, né? Uhum. Já vem para o local onde que é para estar lá classificado certinho. Sim. Então, para a vida do contador ajudou demais. Facilita muito, Demais. né? Com relação a bens, Kaline, às vezes as pessoas ficam meio em dúvida. O que eu tenho ou não tenho que declarar com relação a bens, né? Bens e direitos adquiridos em 2024. Você comprou uma casa, você comprou um carro. Então, assim, a sua aquisição foi em 2024, você tem a obrigatoriedade de declarar. E para aquelas pessoas que já possuíam no patrimônio dela acima de R$800 mil. Então, tem uma casa que vale R$1 milhão. Então, o imposto de renda quer saber. Ela não quer R$1 que não é dele, né? Mas ele quer saber uma declaração dos seus bens. Uhum. E a gente vai lá, a gente declara. Porque para você ter um bem de R$1 milhão, eu tenho uma fonte de renda, né? Sim. Teoricamente, a não ser que eu seja herdeira. Mas, teoricamente, esse bem veio de uma renda. Então, ele quer acompanhar. Sim. E aí, quando a gente fala dessa... A gente até comentou mais ou menos assim, mas o que é que a gente literalmente precisa para realizar a declaração? Que tipo de documentação? O que é que você tem que juntar? Por exemplo, você tem que ir lá no banco, né? Solicitar ali aquele informe lá, né? Sobre questão de poupança, né? Hoje está um pouco, até facilitou muita coisa, porque antigamente a gente corria atrás dos dentistas, dos médicos e tal. A gente ia nos Isso. órgãos, E né? nos Hoje órgãos, não. Hoje a gente internet entra resolve na muita internet, coisa, né, Kaline? entra no Gov, tá tudo lá, mas o que é que a gente precisa, né? Para quem ainda até não fez e dá tempo no decorrer do dia. Sim. E na empresa onde trabalha ou trabalhou, porque tem gente que não trabalha mais, mas trabalhou o ano passado, e lá, no setor pessoal de RH, pegar a declaração dos rendimentos anual que ela teve para verificar se ela se enquadra até 33.888 no limite. Acima disso tem que declarar. Até se for 889, já tem que declarar? Já tem que declarar. Se for 33.889, já tem que declarar. Sim. Então, assim, a gente vai atrás dos rendimentos. Até no aplicativo do banco você já tira a declaração dos rendimentos do banco, que o banco vai dizer como terminou seu saldo em 2023 e como terminou em 2024. Vai colocar os possíveis rendimentos de poupança, os rendimentos das aplicações financeiras que ele tiver. Então, precisa dos extratos, esse comprovante de rendimentos do banco. Sim. Precisa das possíveis despesas de saúde e educação. Pagou escola de menino, né? Pagou psicólogo para o menino. Pagou plano de saúde. Então, assim, a gente tem que ter, corre atrás também. E os imóveis, por exemplo. Teve cliente meu que comprou carro, trocou carro. Então, Sim. eu tenho que dar baixa no carro que ele tinha do ano anterior, dizer que foi vendido para fulano de tal, CPF tal, pelo valor tal. Olha. Tem que identificar. E declarar aquele valor que ele recebeu na aquisição do novo. Então, a gente bota que foi... que aquele valor serviu de entrada para o novo veículo, de marca tal, placa tal, tudo amarradinho. Tudo destrinchadozinho, e o novo bonitinho. valor do carro, parcelado em 36 parcelas, às vezes assim, o cliente passa para mim aí eu disse, eu preciso dos detalhes, me desculpe, mas eu preciso dos detalhes, né? Sim. E os empréstimos bancários também, que em dívidas, tem uma aba para dívidas, a gente vai lá e joga os empréstimos bancários também. Então, eu tenho clientes desde a declaração mais simples, a simplificada que a gente chama, das mais complexas que trabalha com bolsa de valores, com altos investimentos, né? É o seu caso. Então, Claro, com certeza. é nossa previsão, né? É nossa meta, nossa expectativa. Olha, Kaline, a eu lhe gente chega lá. O camarada está aperreado aí agora fazendo imposto de renda, aí não teve acesso a um documento. Ele não conseguiu o do banco, conseguiu lá no meu Gov, conseguiu não sei o quê, mas rapaz, não consegui. Ele pode botar a bichinha completa,
Sim, a gente envia do jeito que tá e depois faz a retificação. Olha aí. Já livra a olha multa. aí. Então, assim, não peguei nada, dica tá esqueci. aí. 11 horas da noite. Hoje, né? Não Sim. enviei nada. Liga pro contador, que o contador vai dar um jeitinho. A gente coloca uma renda lá, Sim. só para livrar a multa, né? Sim. E no dia seguinte, na segunda-feira, que hoje é sexta, na segunda ele vai atrás das informações e a gente faz uma declaração retificadora. E tem prazo sim. também? Desculpa, Edivan. Tem prazo para essa retificação? Não. Até o final, acho que do último lote, né? Em todo o tempo Sim. a gente pode retificar, inclusive para resgatar até algum valor, porque às vezes a lei gera um benefício para alguém que teve algum problema. E aí, quando a lei gera um benefício, eu posso fazer a retificação para que a pessoa seja restituída. Sim. Se ela se enquadrava naquele benefício, Claro, entendeu? claro. Então, assim, sempre é tempo de fazer retificação. Sim. O ideal é que seja antes da restituição, antes Lógico. dos lotes, que é pra gente fazer toda a análise, Tudo né? direitinho. O pessoal tem dúvidas aqui, viu, Edivan Martins? Você viu aí no nosso chat? Chegou a ver? Não, vai lá. Não? Então, ó. Vou fazer deixa uma eu- pergunta aqui. Pergunte, então, antes da gente trazer E se dos o cara nossos manda ouvintes. errado? Mandou um negócio errado. Já sabe que vai cair malha. Vai cair mais, pois é. Mandou um negócio Retifica, né? cruzou. Na verdade, Retifica. muitas vezes eu fico aguardando, porque eu tenho, às vezes, clientes idosos. Ô, minha filha, eu acho que foi tanto. Eu tive Covid, não me lembro mais. Eu acho que, olha, eu tenho 2 clientes que eu vou na casa deles fazerem, porque eles não confiam. Acho que o contador nessa hora é muito personalíssimo, né? Ele gosta, ele escolhe pela confiança. Sim. Então ela faz. Personal renda. E outra coisa, os idosos, eles são muito ansiosos, né? Então, o que é que acontece? Chegou o primeiro dia, minha filha, você vem quando? Minha filha, você vem quando? Ainda bem que é no primeiro dia, né, Galine? E Porque é isso. Aí chegou a hora que eu disse, meu Deus, eu tenho que ir para acalmar Sim. o coração desse senhor, né? Ou Sim. dessa senhora. Sim. E vou, tomo um café, vou fazendo. E ela, Maravilha. minha filha, eu lembro disso, então eu coloco. E já boto no meu lembrete de estar olhando quando começa a primeira restituição, já tá olhando se vai cair na malha. Aham. Porque se for cair, eu já tenho como consertar e Já se previne. e segurar. Porque eles têm um prazo. Se cair em malha, a gente só pode informar ou comprovar aquela despesa que eles estão pedindo no primeiro dia útil do próximo ano. Eita. Então, quem tinha dinheiro a restituir, Não vai receber. não vai. Vai ficar preso até Ixi, janeiro eu Maria. poder fazer a defesa para a Receita catar e restituir E aquele. o pior de tudo, que ali nem fica rendendo, que se ainda ficar se rendendo, né, pra receber no outro. Mas na verdade rende. Rende? Quando ele recebe, ele não recebe aquele valor, né? Porque na verdade era para ele ter recebido. Aham. Como a receita ficou, quando ela paga um pouquinho atualizado. Ih, É bem baixinho, mas paga. Eita, rapaz, que coisa boa. Diga, Sabia não. Quem é que tem pergunta aí? É sério. Vamos lá, nossa ouvinte Tereza Maria está conosco aqui, está perguntando se doação entra no imposto de renda. Para pagar, não. A gente tem que declarar. Uhum. Principalmente aqueles da campanha a partidos políticos, né? A gente vai lá, quer fazer uma doação, às vezes até para um candidato que está precisando de ajuda na eleição. Eu tenho que declarar, mas eu não vou pagar sobre ele. Sim. Outro questionamento, deixa eu ver aqui. Plano de previdência privada, entra? Sim, entra. E é dedutível, viu? Dependendo do valor, lhe ajuda a bater, que é uma beleza. Sim. Vamos fazer um lixa então- dessa. Nosso ano, nem que seja de R$1. Sabe outra coisa que eu acho sim. importante falar Sim. também aqui? Os pais que pagam separados, que pagam a Sim. pensão para os filhos. Então, quando a gente lança a pensão que foi paga para o filho, menina, abate consideravelmente aquela pensão. olha. E assim, é para o seu filho, né? Claro. Mas o imposto de renda, ele ajuda na dedução. Uhum. E eu tenho um cliente que cai muito. Ele sai do valor, ele ganha bem, claro, mas ele sai do valor a pagar e volta a ser restituído, porque a pensão Olha. dele é um valor muito bom. Sim. Né? Então, assim, como ele paga um valor bom ao filho dele, aquele valor ali é direto da fonte, a empresa dele já deduz e passa para a mãe do menino, que é a responsável legal, Olha aí. e aí ele recebe aquele valor todo de volta, porque o que é que acontece? Muitas pessoas não querem pagar pouco, né? Em pensão. Sim. Então, olha, assina a minha carteira, portanto, e pague, e dê o jeitinho, né? Pague por fora o restante, para só ser 10% em cima desse valor aqui, de pensão, que a pensão é baseado no valor do salário. Isso. Mas ele não sabe, quando ele está fazendo isso, ele pode estar prejudicando a ele mesmo, entendeu? Aí fica complicado, gente. No mais, Kaline, é justamente se você ainda não
prestou, né, a sua declaração. declaração. Então, corre, porque estamos aqui nas últimas horas de hoje. E eu acho que a dica principal mesmo, né, Kaline, é nesse momento, já que você, às vezes você não consegue compilar toda a documentação, o máximo de informação. o que você conseguir, compila, passa para a Kaline Isso. realizar a tua declaração. Com certeza. E você, pelo menos, ficar ali, né, fora dessa multa Sim. inicial, né, dessa multa dos 165,74. Olha aí, R$ 165,74. Dá para fazer uma coisa já no final de semana, viu, gente? Então, assim, é um dinheirinho, né? Então, não... Né? Comprar 2 Então, carrapos não de inventa três dar o cocadas. leão, de desperdiçar, né? Pra dar não, um é. leão. Pois é. E outra coisa importante, antes da gente finalizar aqui com a Kaline, você lembrou ontem, Edivan, lembra que você poderia doar ali os 6%, Sim, né? Que é bem legal também. Para os conselhos de idosos e Sim, E crianças você e pode adolescentes, pegar né? um percentual da sua declaração as prefeituras, e escolher uma Kaline, as entidade, prefeituras né? teriam que fazer uma lei para essa contribuição, porque Natal pode. né? Tem que ter uma lei específica. Lagoa de Pedras pode. Então, os municípios também podem realizar, né? Elaborar Porque o essas que leis. acontece? Existe um acordo, né? Os rendimentos tributáveis encontrados do município, das pessoas daquela cidade, o imposto de renda repassa, entendeu? Para aquela cidade. Então, se faz uma lei específica para que um percentual do seu imposto seja passado para aquela entidade que está precisando, você pode fazer um percentual de doação. Bacana. Sem custo nenhum, né? Sem Não onera custo nada, nenhum. não. Rapidamente aqui, Kaline, só mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte com relação a dependentes. E aí, como é que declara os sim. dependentes? É basicamente como alimentando, que eu falei da pensão. Você vai lá na aba dos dependentes, são filhos até 21 anos. Certo. Até 21. Sim. E que não tenha renda, claro. Porque Sim. se ele tiver renda e você for declarar ele como seu dependente... Se já trabalhar em algum tá local, Na se for verdade, estagiário... você pode até declarar como seu dependente, mas vai ter que colocar a renda A que renda ele dele. recebeu. Vai juntar com a sua. Sim. E às vezes você sai de uma casa de 15% e vai para 27.000%. Então você Tem que avaliar, né? tem que avaliar. Aí é que entra a necessidade do contador. Maravilha. Então, assim, E onde é que a gente encontra a Kaline? no número do telefone, né, do escritório. Sim. E no meu escritório, que fica em Lagoa Nova. Dentro do Nordestão. Sim. Eu tenho um escritório lá dentro do Nordestão, aquele da Salgado Filho. Em Vai frente lá à fazer Faculdade umas de compras, Odontologia. chega junto Sim, da no Kaline. estacionamento na parte de baixo, tá lá, Sim. Filadélfia Contabilidade. Maravilha. Portanto, Kaline, quero te agradecer demais. Muito obrigada, viu, pelas obrigada, o prazer informações, foi meu. pelos esclarecimentos. E eu sei que vai ser um dia de Chegou muito aqui trabalho toda- para você. O prazer foi meu. Chegou aqui toda nervosa, eu tá sendo bem agradeço. molinha, né? Como é? Chegou aqui toda nervosa, Foi. tá sendo bem molinha. Oh, rapaz, né? Foi tranquilo, Que né? bom! Eu preferia 1000 números Não no é isso? momento desse quando eu cheguei, mas foi tranquilo. Foi ótimo. A gente vai te convidar mais, Kaline, para você Ah, ficar eu mais agradeço. tranquila. Muito obrigada. A gente que agradece, Kaline. Conversamos com a contadora Kaline Maia, trazendo as informações para